A paz do Senhor, meus amados irmãos. Quero trazer hoje o nosso devocional com o título A Fidelidade de Deus. Deuteronômio capítulo 7, versículo 9 diz assim: Saberás, pois, que o Senhor teu Deus, Ele é Deus, o Deus fiel. Nós sabemos que a base dos relacionamentos hoje estão desvirtuados daquilo que tem que ser. Os casamentos estão vivendo infidelidade, as promessas não têm sido cumpridas, os relacionamentos entre pais e filhos estão sendo afetados pela infidelidade, os relacionamentos entre patrões e trabalhadores estão também sendo afetados pela infidelidade. Nós vivemos uma sociedade onde a base dela é a infidelidade. Os políticos prometem e não cumprem, mas nós vemos, queridos, que a fidelidade é um dos atributos do nosso Deus. Quando nós falamos em fidelidade, o maior exemplo de fidelidade é do nosso Deus. A fidelidade pertence a Deus. A inconstância, ela caracteriza o homem pecador. A fidelidade de Deus é uma verdade prática ao crente. A fidelidade é o travesseiro para a cabeça cansada. É o estímulo ao coração que desfalece e o apoio para os joelhos fracos. Em todas as exigências da vida, nós podemos contar asseguradamente com essa fidelidade. Ele nunca decepcionará a alma que confia nele. Sua fidelidade nunca falhará. A fidelidade de Deus, juntamente com o seu imenso poder, é a nossa esperança eterna. Os homens, eles nos decepcionam por falta dessa fidelidade. Mas nós podemos olhar além das ruínas causadas pela infidelidade dos homens e podemos avistar um que é grande em fidelidade. Nós podemos ficar certos, porque fiel é o que prometeu, como está lá em Hebreus 10 e 23. Queridos, diante da infidelidade humana, nós temos a fidelidade do nosso Deus. Então nós precisamos aprender com o nosso Deus essa fidelidade. Um Deus que cumpre aquilo que tem dito a cada um de nós. Nós vemos que o nosso Deus tem cumprido as suas promessas cabalmente, porque ele não pode negar a si mesmo. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz que se formos infiéis, Deus permanece fiel. Sabe, queridos, quem é que quebra o elo primeiro aqui nessa corda do relacionamento com Deus? Não é Deus, mas é o homem, por causa da sua infidelidade. Se as promessas elas não se cumprem, não é porque Deus é infiel àquilo que ele tem dito. Pelo contrário, ele disse a Jeremias que ele vela pela sua palavra para cumprir. Então, se Deus tem falado algo, Deus vai cumprir, porque é fiel. As promessas de Deus estabelecidas na Bíblia, elas são fiéis e elas vão se cumprir. Nós podemos perceber que uma das duas promessas, que é da salvação, o Senhor tem dado aos seus filhos essa salvação, e sabemos que ela foi conquistada através da morte de Cristo na cruz, e essa é a fidelidade de Deus, que ele nos deu essa salvação. A segunda é do arrebatamento, ou da sua volta. É uma promessa que é fiel, ainda que alguns a tenham por dia ou que não se cumprirá mais. Nós vemos que o nosso Deus é fiel, e fiel aquele que prometeu, ele vai cumprir. Então nós podemos descansar na fidelidade de Deus. Nós podemos avançar nesse relacionamento, porque o nosso Deus é aquele que cumpre as suas promessas. E eu pergunto, você tem cumprido as suas promessas? Você tem sido fiel ao seu esposo, à sua esposa, aos seus filhos, aquilo que tem sido concedido em tuas mãos? Você tem levado esta fidelidade também, como o nosso Deus é fiel? Fica esta reflexão
para que nós possamos analisar como tem sido a nossa fidelidade, ou se temos sido inconstantes. Oremos ao Senhor que nos ajude a viver esta fidelidade e experimentar cada dia a fidelidade de Deus. Senhor, nosso Deus maravilhoso Pai, em nome de Jesus, teu Filho amado, eu oro agora, pedindo que o Senhor nos ajude a sermos fiéis. Fiéis àquilo que temos, ó Deus, prometido ao Senhor. Fiel àquilo que o Senhor tem falado ao nosso respeito. Fiel às tuas promessas. Assim como o Senhor é fiel e não volta atrás, cumpre aquilo que o Senhor disse. Pai, nos ajuda a ser fiel àquilo que temos falado a Ti. Aquilo que nós temos, Pai, prometido de fazer para o Senhor. Pai, que nós não venhamos viver em um relacionamento onde há infidelidade, mas que possamos viver um relacionamento de fidelidade na nossa vida conjugal, na nossa vida familiar, ó Deus, nos nossos relacionamentos, nas nossas amizades e principalmente com o Senhor. Nos ajuda, Pai, pois a Tua palavra diz que o Senhor procura os fiéis da terra. Que os Teus olhos estejam sobre nós, que a nossa vida reflita a fidelidade do Senhor. Assim oramos em nome de Jesus. Deus te abençoe em nome de